Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Naruto, Destruição do Vento. Capítulo 811. Então está aí a Terra do Vento? Os desertos parecem não ter fim. Oka murmurou enquanto olhava para a Terra do Vento. Fujin perguntou, é sua primeira vez aqui? Oka sentiu sim. Visitei a Terra dos Rios algumas vezes para missões, mas nunca a Terra do Vento. E você? Fujin respondeu casualmente algumas vezes. É praticamente a mesma coisa em todo o país. Oka voltou seu olhar para o deserto e murmurou, independentemente de quão magníficos os desertos parecem, eu não esperava que Sunagakure fosse uma decepção tão grande. Eles nem mesmo enviaram um exército para nos confrontar. Em vez disso, eu só avistei 3 esquadrões de patrulha, que estão encolhidos de medo. Renjiro respondeu, não julgue um livro pela capa. Se eles nos enfrentarem em batalha, eles obviamente perderão. O verdadeiro terror de Sunagakure aparece quando alguém invade este deserto. Nós tentamos isso durante a Segunda Grande Guerra Ninja, mas nossas perdas se tornaram altas demais para sustentar a campanha. No final, tivemos que recuar. Konomi, que estava por perto, ouviu e pensou, claro, suas unidades de emboscada são mortais. No entanto, considerando o que ele fez contra o Togakure, esses esquadrões de emboscada terão alguma chance contra nós? Mesmo que não possamos usar a tática exata, não ficarei surpreso se Fujin aparecer com algo novo e igualmente louco. Suspiro, é uma pena que o comandante tenha ordenado que não atacássemos. Caso contrário, a infâmia das unidades de emboscada mortais de Sunagakure poderia ter acabado em breve. Illumi perguntou curiosamente, o que fazemos agora? Fujin respondeu, o que podemos fazer? As negociações já devem estar quase concluídas. Apenas faça o exército fingir que montou um acampamento até sermos chamados de volta. Orochimaru, você não pode escapar dessa vez. Manda gritou enquanto mordia Orochimaru. Como ele disse, Orochimaru não tinha nenhuma rota para escapar. Então ele não se incomodou em fazer isso e em vez disso pulou na boca de Manda, confundindo-o. Manda rapidamente fechou sua boca, mas falhou em machucar Orochimaru com seus dentes mortais. Seu idiota! Cuspa ele. Ele está perdendo tempo dentro da sua boca. Garaga gritou quando Manda falhou em matar ou machucar Orochimaru. Claro, Manda não tinha razão para seguir o comando de uma cobra. Em vez de cuspir, ele tentou engolir Orochimaru completamente. No entanto, antes que ele pudesse fazer isso, Orochimaru desapareceu de sua boca. Ele desapareceu. A culpa é sua. Garaga sibilou com raiva. Eles tinham invocado Orochimaru 8 vezes continuamente e perceberam que seus ferimentos eram extremamente graves e que ele não estava nem perto de sua força total. No entanto, Orochimaru sempre encontrava uma maneira de escapar. Não importava qual tática eles usassem, eles não conseguiam machucá-lo antes que ele desaparecesse, fazendo com que as cobras ficassem muito frustradas e ainda mais humilhadas. Manda sibilou de volta. Como você me chamou? Acalmem-se vocês dois. As 2 cobras gigantes congelaram enquanto o sábio da cobra branca rugia com raiva. Ele disse, nenhum de vocês pode machucá-lo. Desta vez eu mesmo farei um movimento. Enquanto as cobras estavam furiosas, Jugo e outros subordinados de Orochimaru estavam preocupados. Embora nenhuma nova ferida tenha se aberto em seu corpo, eles podiam sentir que Orochimaru estava extremamente exausto. Orochimaru não prestou atenção neles. Sua mente estava completamente ocupada pela estranha, mas mortal batalha. Ele pensou sombriamente, não há como acalmá-los. Minha única esperança é romper esse contrato. No entanto, será difícil, especialmente na minha condição. Se eu falhar, morrerei. Embora eu ainda possa reviver através dos selos de maldição, será difícil. Os poucos que me ensinaram o método para me reviver já estão mortos. Estou ficando sem subordinados leais e competentes. Mesmo se eu reviver de alguma forma, minha força cairá muito. Não posso desistir ainda. Morrer agora vai atrapalhar muito meus planos. O que você quer dizer com não poder contatar o grão-mestre Rinkaze? Goza questionou o incrédulo. Sunagakure não tinha muitos grandes mestres de Fuinjutsu. Se Chiyo, que estava aposentada e nunca fez esse tipo de trabalho, não fosse considerada, Sunagakure só tinha 3 grandes mestres de Fuinjutsu nos últimos tempos. Não muito tempo atrás, um deles desapareceu junto com o João Ninja Elite e 20 outros ninjas na cidade de Yamakava. Eles ainda não tinham descoberto o que tinha acontecido com aqueles ninjas. Com apenas 2 grandes mestres ativos restantes, Sunagakure não podia se dar ao luxo de perder outro. Ebisu disse, calma. Rinkaze não estava criando novas bases de emboscada no deserto e com um grupo forte? Ele não deveria estar em nenhum lugar perto das linhas de frente. Por que você não pode contatá-lo? Enquanto Sunagakure tinha várias bases pequenas criadas para emboscadas, a possibilidade de uma guerra com Konoha os fez construir ainda mais. Como tal, Rinkaze foi despachado com o João Ninja Elite e 4 Junins para protegê-lo. Considerando que as bases estavam sendo criadas mais profundamente em seu território e eles estavam se movendo constantemente, era altamente improvável que Konoha ou outras vilas inimigas o alvejassem. Os outros perceberam o mesmo e se acalmaram. O Ninja Ambu respondeu, não temos certeza. Ele havia terminado de criar as bases e estava descansando na cidade de Aramashi. Ele deveria retornar à vila, mas uma enorme tempestade de areia apareceu, devido à qual ele decidiu ficar lá por alguns dias. Entramos em contato com ele regularmente, mas eles pararam de responder a qualquer mensagem do dispositivo de comunicação de transmissão de chakras. Tentamos 5 vezes nos últimos 30 minutos sem obter nenhuma resposta. Então não temos certeza do que aconteceu. Suas palavras fizeram o conselho pensar. Depois de algum tempo, Ryuza murmurou, os dispositivos de comunicação de transmissão de chakra não são perfeitos. Talvez eles os tenham danificado de alguma forma. Tojuro rebateu. Como eles puderam danificar os dispositivos estando seguros em uma cidade? Deveríamos despachar a Ambu para descobrir o que aconteceu. Todos concordaram.
Saju disse. Espero que seja algo parecido com o que Ryuza disse. Não podemos perder outro. O que você está pensando, Baki? Diferentemente dos outros, a expressão de Baki era muito tensa. Na verdade, ele parecia aterrorizado. Sentindo os olhares de todos, ele murmurou. Você não acha estranho que uma tempestade de areia tenha aparecido de repente no caminho que Rinkase deveria tomar? No dia seguinte ao aparecimento da tempestade de areia, Suzuki Fujin tem uma explosão nas negociações e lidera um exército aqui. E hoje Rinkase está desaparecida. A hipótese bizarra de Baki chocou o conselho. Não era preciso ser um gênio para descobrir o que ele estava insinuando. Tojuro exclamou. Você quer dizer que Suzuki Fujin é quem atacou Rinkase? Isso é impossível. Ele estava na capital do fogo ontem. Já é notável que ele tenha conseguido mover o exército em tão pouco tempo. Baki respondeu. Talvez. No entanto, cometemos o erro de subestimar suas reservas de chakra durante nosso ataque. Não é comum. E se quem teve uma explosão não fosse Fujin, mas seu clone das sombras? Ele poderia ter deixado a capital do fogo há muito tempo secretamente e deixado um clone para trás para enganar Yura e Arisa. Se assim for, ele teria tempo de sobra para entrar em nossos desertos, amplificar uma pequena tempestade de areia em uma enorme e mirar em Rinkase. E o exército que está se apressando não é para nos atacar. Em vez disso, Fujin realizará os ataques preliminares enquanto o exército reforça. Mais uma vez, Baki surpreendeu o conselho. Ryuza perguntou, você quer dizer que ele veio aqui sozinho como vanguarda? Goza disse, isso é impossível. Konoha não tem razão para arriscar sua vida dessa maneira. No entanto, Baki questionou, é realmente um risco? Enquanto ele ficar longe da nossa vila, alguém pode pará-lo. Nossas unidades espalhadas serão presas fáceis para ele. Desta vez, o conselho ficou sem palavras com a pergunta de Baki. Afinal, era verdade. Quem poderia parar Fujin se ele entrasse no deserto? Apenas Shio olhou bruscamente para Baki e pensou, que pena. A perda em Konoha o impactou mentalmente. Posso sentir seu pavor com a perspectiva de enfrentar aquele garoto novamente. Com tal mentalidade, ele não pode alcançar o posto S nesta vida. Ela disse, não podemos culpar Suzuki Fujin por todos os incidentes. Envie a Anbu para descobrir o que aconteceu. Isso é o quê? Na tenda principal do exército de Konoha, Oka exclamou em choque enquanto olhava para um mapa colocado na sua frente. Ele não era o único. Konomi, Illumi e Renjiro também estavam em choque. Ao contrário de Oka, eles olharam nervosamente para Fujin. Renjiro pensou, desculpe, Shikaku. Isso é demais. Acho que não posso pará-lo agora. Você está por sua conta. O que nenhum deles notou foi que o olho esquerdo de Fujin tremeu levemente. Ele pensou, mesmo que eu tenha me mostrado agressivo, foi só porque eu estava entediado e não queria passar mais um mês na capital do fogo. Por melhor que a comida fosse, eu preciso voltar a treinar. Eu não queria realmente ir para a guerra e desperdiçar mais algumas semanas ou meses intimidando alguns fracos. No entanto, Fujin olhou para o rosto desconhecido na tenda e pensou, que estranha cadeia de eventos. Pensar que algo assim aconteceria. Suspiro, isso é demais, até mesmo para os meus padrões. É quase como se os deuses quisessem Sunagakure aniquilado pelas minhas mãos por algum motivo. Capítulo 812. Poucos minutos antes, uma figura corria pelos vastos desertos do País do Vento enquanto Sunagakure despachava vários esquadrões da Anbu em direção à cidade de Aramashi. Surpreendentemente, apesar de correr por um longo tempo, ele não encontrou um único ninja de Sunagakure. Enquanto corria, olhou para trás e pensou, meu clone ficou sem chakra há quase uma hora. A essa altura, Sunagakure já deveria ter percebido que algo estava errado. Dito isso, um sorriso se formou em seu rosto enquanto ele ria baixinho e murmurava, que vila infeliz. De todos que poderiam ter escolhido, me escolheram. Não, isso não é azar, é karma. É retribuição por seus atos traiçoeiros. Sunagakure está condenada. Hehe, finalmente cheguei. O ninja correu direto para o acampamento que estava sendo montado pelo exército de Fujin. Seu movimento foi finalmente detectado pelos esquadrões de patrulha de Sunagakure, mas eles não conseguiram identificá-lo, pois ele havia usado o jutsu de transformação. Queriam detê-lo, mas era tarde demais. Ele estava muito perto do acampamento de Konoha. Vários sensores de Konoha, incluindo Fujin e Oka, também detectaram sua presença. Oka murmurou, o ninja de nível Jounin está vindo direto para nós. Não vejo nenhuma armadilha nele. Que estranho. Ele não parece assustado. Pelo contrário, parece feliz e animado. O que houve com Sunagakure? Fujin respondeu, quem sabe? É uma vila maluca, com certeza. Talvez finalmente tenha se espalhado para os ninjas comuns também. Renjiro olhou em sua direção e perguntou, ele tem selos escondidos no corpo? Ou talvez veneno? Fujin respondeu, não sinto nenhum selo no corpo dele. Quanto ao veneno, é difícil dizer. Embora eu tenha algum conhecimento sobre o assunto, não posso ser comparado aos especialistas de Sunagakure. Felizmente, os venenos precisam de um meio para se propagar. De qualquer forma, isso deve ser interessante. Renjiro e Oka sentiram. Os ninjas de Konoha responsáveis por vigiar o local reagiram imediatamente e o confrontaram. O ninja Yamanaka pegou uma kunai e perguntou, quem é você? E por que veio aqui? O ninja respondeu calmamente, estou aqui para conhecer a espada de Konoha, Suzuki Fujin. Tenho algo que ele precisa. O ninja Yamanaka bufou. Você acha que deixaremos alguém conhecer nosso comando? Ele parou de falar quando os ventos de repente começaram a soprar ao seu redor e ecoaram. Mande-o entrar. Surpresa e choque transpareceram nos rostos dos ninjas de Konoha, assim como dos Junins de Sunagakure. Ele pensou, incrível, o controle dele sobre os ventos é insano. Não é de se admirar que aqueles caras estivessem tão assustados. Eu também ficaria se tivesse que enfrentar algo assim.
Seguindo as ordens de Fujin, os ninjas de Konoha o conduziram até a tenda principal. O homem finalmente tirou o disfarce e disse respeitosamente: sou Isakawa Takahiro. Trago informações cruciais para os planos de Konoha. No entanto, são extremamente sensíveis. Quanto menos pessoas souberem, melhor para Konoha. Renjiro ergueu uma sobrancelha e se perguntou: informação, hein? Ele está traindo a aldeia ou é um? Renjiro olhou para os outros na tenda que saíram rapidamente. Em poucos segundos, apenas Fujin, Oka, Renjiro, Illumi e Konomi permaneceram na tenda, todos observando Takahiro como falcões. Takahiro não prestou muita atenção aos outros, concentrando-se em Fujin. Ele pensou: mesmo que ele esteja sentado com um sorriso inofensivo no rosto, eu posso sentir sua intensidade. Se eu fizer um único movimento suspeito, minha cabeça vai rolar antes que eu perceba. Suspiro, ele é muito diferente do Lorde Terceiro. Takahiro finalmente explicou: recebi a missão do Lorde Terceiro de me infiltrar em Sunagakure antes do início da Terceira Grande Guerra Ninja. Ao longo dos anos, forneci diversas informações cruciais para Konoha. De acordo com minhas ordens, eu deveria ter ficado lá por muito tempo, mas vi uma oportunidade que simplesmente não podia deixar passar. Fujin pensou, como esperado. Não é de se espantar que ele esteja tão calmo, apesar da minha intenção. Ele sorriu e perguntou: então, qual foi a oportunidade? Com um sorriso no rosto, Takahiro respondeu: para se preparar para uma iminente invasão de Konoha. Sunagakure enviou o grão-mestre de Fuinjutsu Renkaze para criar mais de 100 novas pequenas bases no País do Vento. Eles enviaram um Jounin de elite junto com 4 Jounins para protegê-lo. Infelizmente, um sorriso surgiu em seu rosto enquanto todos na tenda se mostravam surpresos. Ele continuou: eles me escolheram como um dos 4 Jounins. Embora tenha sido difícil, encontrei uma oportunidade de agir contra eles. Eu os droguei antes de matá-lo silenciosamente. Deixei um clone das sombras para enganar Sunagakure, mas ele ficou sem chakra há cerca de 1 hora. Eles já deveriam ter percebido que algo estava errado. Konomi arregalou os olhos. Ele realmente matou um grão-mestre. Sunagakure só tem 3 deles. Que golpe tanto! Outros tiveram pensamentos semelhantes, enquanto Fujin pensou: são 2 a menos. Agora eles só têm 1 em serviço. Perder 2 Junins de elite e 2 grandes mestres de Fuinjutsu por mera coincidência. Esses caras são realmente azarados. Takahiro pegou um pergaminho, colocou-o sobre a mesa e disse: este pergaminho contém seus corpos bem preservados. Podemos ler as memórias de Renkaze e entender mais sobre os selos de Sunagakure. Takahiro puxou outro pergaminho, abriu e, sob os olhares atentos de Fujin e dos outros, convocou um grande papel dobrado. Abriu o papel sobre a mesa, mostrando um grande mapa da Terra do Vento com várias marcações. Ele explicou: as 84 marcações azuis aqui são as novas bases que Renkaze criou após o fracasso do ataque a Konoha. As 116 marcações verdes são as bases mais antigas, cujos selos ele aprimorou. E as marcações amarelas são a localização de outras bases que me lembro. Elas não são precisas, mas saber que esquadrões de emboscada podem estar presentes lá deve nos ajudar a salvar algumas vidas. Cada base marcada em verde tem um esquadrão de emboscada escondido. Quanto às marcações azuis, 52 delas estão ocupadas, enquanto o restante são armadilhas que explodirão se enviarmos nossos ninjas para dentro. E não tenho ideia do estado das marcações pretas. Se agirmos rápida e furtivamente, poderemos eliminar mais de 1.300 ninjas de Sunagakure antes mesmo de vocês iniciarem seu ataque. Somando-se as perdas em Konoha e há várias perdas menores, porém significativas antes disso, isso será um golpe enorme para Sunagakure. Eles serão forçados a retirar seus esquadrões de emboscada restantes e nos abrir caminho até Sunagakure. Teremos a oportunidade de destruir Sunagakure como vingança por nos atacarem. Quanto mais falava, mais apaixonado Takahiro ficava. Não havia dúvidas de quanto ele odiava Sunagakure por atacar Konoha. No entanto, isso não era surpreendente. Os líderes do exército estavam totalmente concentrados no mapa à sua frente. Todos tiveram dificuldade em acreditar que tinham acesso a tais informações naquele momento específico. Nem preciso dizer que a informação era boa demais. No entanto, ao contrário do que Takahiro pensava, o exército de Konoha não estava ali para atacar. Eles estavam apenas pressionando e tinham ordens de não dar um único passo na Terra do Vento. Assim, o olhar de todos se voltou para Fujin, o comandante do exército. Konomi e Oka pensaram: esta informação é maravilhosa. Se fizermos o movimento, podemos paralisar o exército de Sunagakure e destruir completamente seu moral. No entanto, Shikaku. Fujin desobedecerá às ordens de Shikaku e agirá de acordo com esta informação? Illumi suspirou internamente. Isso é problemático. Por que não obtivemos essas informações durante a Segunda ou Terceira Grande Guerra? Renjiro olhou para Fujin, que estava pensativo, e disse: Fujin, não se esqueça do que Shikaku-san disse. Fujin finalmente desviou o olhar do mapa e olhou para Renjiro. Ele disse: eu entendo, mas a situação mudou drasticamente. Com esta informação, Fujin pensou: mesmo que enviar o exército possa ser arriscado, caso isso seja algum tipo de armadilha, eu poderia agir e eliminá-los um por um em poucas horas. A menos que Sunagakure perceba o que está acontecendo e ordene uma retirada em massa. Eles estão condenados. Dito isso, uma retirada em massa será mais uma oportunidade para matar um grande número de ninjas. Infelizmente, Fujin disse: entre em contato com ele e peça a opinião dele. Veremos o que ele tem a dizer depois desse desenvolvimento. Takahiro, você fez um ótimo trabalho. Eliminar um dos grandes mestres de Sunagakure é uma grande conquista. No entanto, também é um assunto delicado, como você disse corretamente. Retornar a Sunagakure será muito arriscado para você agora. Transforme-se em um disfarce diferente.
Você ficará com o exército e retornará a Konoha conosco. Deixe a ausência do grão-mestre deles permanecer um mistério para eles. Takahiro assentiu e saiu enquanto Fujin continuava pensando. Infelizmente não tenho muito a ganhar. Se eu pudesse saquear os tesouros deles como fiz em Komogakuri, teria valido a pena. No entanto, meu ataque a Komogakuri teve o elemento surpresa. Tsunagakuri sabe que uma guerra pode estar chegando. Eles deveriam ter movido tudo de valor há muito tempo. Encontrar seria difícil e dependeria da sorte. Não vale a pena, considerando que eu poderia ganhar muito mais apenas sentado aqui, apreciando o espetáculo. Capítulo 813. Shikaku, que finalmente encontrou um momento de paz, ficou subitamente perturbado. Olhou para a águia e murmurou. Achei que tinha dito para não aceitar ideias estranhas vindas dele. Águia respondeu. Você fez isso, mas Renjiro disse que Fujin provavelmente atacará Tsunagakuri se você não entrar em contato. Achei que falar com ele agora seria menos problemático. Os olhos de Shikaku tremeram enquanto ele murmurava. Ele vai atacar sem permissão? Águia respondeu. Provavelmente. No entanto, considerando a situação, não o culpo. Isso é realmente extraordinário. A descrença transpareceu no rosto de Shikaku quando Águia o informou sobre Takahiro e suas realizações. Ele instintivamente murmurou. Isso. Por um momento até Shikaku ficou sem palavras. As conquistas de Takahiro eram simplesmente incríveis. Shikaku suspirou e pensou. Esta é uma grande mudança na situação. Não é de se admirar que Fujin insista em ouvir minha opinião. Takahiro. Lembro-me de ler o nome dele, mas não imaginei que ele nos daria uma surpresa tão grande. Matar um grão-mestre e trazer seu corpo intacto. Isso é extremamente raro, embora Fujin tenha feito isso há pouco tempo. Sem mencionar que ele comprometeu as posições de mais de 1000 ninjas de Tsunagakuri e entregou a informação ao único ninja que pode massacrar cada um deles. Mesmo assim, uma expressão cansada surgiu no rosto de Shikaku enquanto ele se perguntava: por que tantos incidentes estranhos acontecem quando ele está no comando daquele maldito exército? Era para ser uma simples missão de treinamento. Como se transformou em uma guerra contra os rebeldes de Kusagakuri, a aniquilação de Otogakuri e a vanguarda contra Tsunagakuri? Se tais incidentes continuarem ocorrendo, a próxima grande guerra pode começar se o deixarmos liderar mais exércitos em missões de treinamento. Enfim, o que eu faço? Embora Shikaku detestasse fazer o trabalho como estrategista militar, ele entendia o quão valiosas eram as informações. Na verdade, ele estava tentado a agir e desferir outro golpe devastador em Tsunagakuri. Uma campanha rápida e bem-sucedida quebraria a determinação de Tsunagakuri e os forçaria a recuar para o deserto. Isso também os forçaria a duvidar da eficácia de suas unidades de emboscada, algo que era uma grande dor de cabeça para os estrategistas de Konoha. E contanto que Konoha não se aventurasse mais fundo na Terra do Vento, Iwagakuri e Komogakuri estariam em guarda e não atacariam Konoha prematuramente. Embora houvesse muitos riscos, as vantagens pareciam superá-los consideravelmente no momento. No entanto, Shikaku balançou a cabeça e pensou, por mais tentador que seja, não sou eu quem pode ordenar o início de uma nova guerra. Isso é algo que só o Hokage pode fazer. Na ausência do Hokage, todo o conselho precisa concordar por unanimidade. Considerando que o Lorde Jiraiya e quase todos no conselho eram contra a guerra e que as negociações com Tsunagakuri estão chegando ao fim, estarei ultrapassando os limites se lhe der permissão agora. Além disso, mesmo parecendo fortes, temos muitas vulnerabilidades agora. O Lorde Terceiro ainda não acordou e Kakashi também está caído. Ainda não sei se o Lorde Jiraiya encontrou a lei de Tsunade ou não. Nessas circunstâncias, não posso expulsar Gai da vila. Portanto, mesmo que nossas forças estejam relativamente ilesas, Fujin é o único comandante capaz disponível no momento. Se Iwagakuri e Komogakuri nos atacarem e o Lorde Jiraiya e a lei de Tsunade não retornarem a tempo, estaremos em uma situação terrível. Shikaku permaneceu imóvel, com a mente completamente concentrada no assunto. Águia não o perturbou enquanto Shikaku calculava centenas de possibilidades antes de suspirar. Ele murmurou, que desperdício de uma oportunidade tão boa. Ele se levantou e seguiu Águia até a sala de comunicação. Na capital do fogo, as negociações chegaram à fase final. Ao contrário do dia anterior, foi Tsunagakuri quem fez os acordos e aceitou a maioria dos termos de Konoha. No final, chegaram a um impasse em relação aos 3 assuntos importantes. O time de Tsunagakuri esperava que Konoha fizesse algumas concessões, considerando o quanto havia sofrido. Infelizmente, o time de Konoha aproveitou ao máximo a pressão que Fujin exerceu sobre Tsunagakuri. Yura suspirou e disse, os cristais elementais já estão nos afetando. Realmente não podemos pagar 500 milhões de ryu além disso. Nossa vila vai à falência se pagarmos. Que tal assim? Em vez de pagar adiantado, faremos missões no valor de 500 milhões de ryu para Konoha de graça. No entanto, Koharu respondeu rapidamente. Os ninjas de Konoha são perfeitamente capazes de realizar qualquer missão que chegue à nossa vila. Não precisamos de ajuda para completá-las. Yura analisou. Parece que Konoha realmente não sofreu muitas perdas no ataque. Ele disse, nesse caso queremos que Konoha bloqueie as missões vindas da Terra do Vento para que possamos nos manter independentes novamente. Só então poderemos pagar 500 milhões de ryu. Omura respondeu, não, isso vai contra a nossa política. Aceitamos missões de todos, não importa de onde venham. Com um sorriso, ele acrescentou, se você quiser, Tsunagakuri pode emitir missões para Konoha também. Tal declaração teria irritado qualquer ninja de Tsunagakuri. No entanto, a equipe de negociação já havia enfrentado muitos casos semelhantes e se tornado bastante imune a eles. Arisa e Yura se entreolharam. Não importava o que propusessem, Konoha não se mexia, indicando o quanto confiavam em seu exército. Arisa suspirou e disse, você realmente não nos deixa escolha. Tudo bem, aceitaremos a proposta. No entanto, temos uma condição.
Como aliados de Konoha, 50% das missões que Konoha recebe da Terra do Vento serão dadas a nós. Nossos ninjas farão as missões de graça, enquanto Konoha receberá todas as recompensas das missões. E esse acordo continuará pelo tempo que quisermos. Pela primeira vez nesta rodada, o lado de Konoha foi pego de surpresa. A proposta de Tsunagakure parecia maravilhosa para Konoha. No papel, seus ninjas completariam a missão e assumiriam todos os riscos, enquanto todo o dinheiro iria para Konoha. Ninguém recusaria tal oferta. Mesmo assim, o lado de Konoha hesitou. Hiromasa pensou, isso é realmente muito inteligente. Embora eles estejam nos fornecendo mão de obra gratuita, o verdadeiro objetivo deles é melhorar sua reputação e fazer com que o povo da Terra do Vento confie neles novamente. Assim que conseguirem restabelecer a confiança, seus cidadãos começarão a ir para Tsunagakure em vez de vir para Konoha. Tsunagakure também poderia se oferecer para fazê-los diretamente a um preço mais barato, atraindo mais clientes. Nos próximos 4 a 5 anos, eles vão absorver quase 80% dos negócios que chegam a Konoha vindos da Terra do Vento. Outros perceberam o mesmo. Inoishi pensou, devemos rejeitar essa condição. Embora seja bom para nós a curto prazo, nos causará uma perda enorme a longo prazo. Infelizmente, Inoishi olhou para o Daimyo do Vento. Como suspeitava, o Daimyo do Vento demonstrou grande interesse pela proposta. Mesmo que Konoha rejeitasse a proposta, era óbvio que ele a analisaria e negociaria um acordo separado com Tsunagakure. Isso poderia fazer com que Konoha perdesse negócios com aquele país ainda mais rápido. Pensando rápido, Koharu disse, isso pode ser controverso. E se os seus ninjas não cumprirem as missões com o mesmo padrão que os nossos? Nossa reputação pode ser arruinada se eles errarem. Arisa respondeu imediatamente, não se preocupe. Se alguém não ficar satisfeito com o nosso trabalho, reembolsaremos o valor integral, mesmo que esteja pagando Konoha. Omura suspirou internamente. O conselho deles pensou em tudo. Não achei que seriam sábios o suficiente para inventar algo assim. Onde estava essa sabedoria quando decidiram se aliar a Orochimaru? Ele olhou para o Daimyo do Vento e pensou, felizmente diferenças do passado não podem ser resolvidas tão rapidamente. Eles precisarão de vários anos para provar sua sinceridade. Percebendo a futilidade de negociar nesse assunto, Omura disse, tudo bem, aceitaremos. No entanto, esse acordo continuará por no mínimo 3 anos. E durante esse tempo, Tsunagakure não poderá reduzir os preços das missões de Konoha. Yura imediatamente disse, ES. No entanto, Omura o interrompeu e disse seriamente, isso não é negociável. Se você quer fazer algo, é melhor se comprometer. Vendo sua postura forte, o lado de Tsunagakure cedeu. Arisa disse, tudo bem. Há mais uma questão. É sobre a nomeação do nosso 5º Kazekage. Capítulo 814. O lado de Konoha se preparou. Como esperado, Tsunagakure lutaria com unhas e dentes para garantir que Konoha não tivesse influência na escolha de quem se tornaria seu Kazekage. Arisa disse, não podemos dar a vocês a chance de decidir quem se tornará nosso líder. É um claro não para nós. No entanto, entendemos os pontos que Suzuki Fujin levantou ontem. Por isso, queremos oferecer a vocês algo que será ainda mais benéfico para Konoha. Omura perguntou, o que é isso? Arisa respondeu, em troca de desistir dessa exigência, não apenas daremos a você nosso conhecimento sobre técnicas de marionetes como você deseja, mas também daremos a você a pesquisa da anciante Io nessa área. Com a ajuda de um ninja Yamanaka, Shikaku usou um dispositivo de comunicação por transmissão de chakra para contatar o exército de Fujin. Para sua surpresa, quem estava falando era Renjiro, e não Fujin. Ele pensou, por um lado, é um alívio não ter que convencê-lo. Por outro, o fato de ele não estar se comunicando, apesar de ter informações tão cruciais, é preocupante. Espero que ele não esteja agindo de forma independente agora. Da perspectiva dos outros membros do conselho, Fujin não tomaria uma atitude tão ousada, pois prejudicaria suas chances de se tornar Hokage. A única preocupação era a juventude e a relativa inexperiência de Fujin. No entanto, Shikaku entendia muito bem que Fujin não tinha muito interesse em assumir uma responsabilidade tão problemática. Portanto, ele estava muito mais preocupado. Infelizmente, não havia muito que ele pudesse fazer para detê-lo a uma distância tão grande. Ele explicou suas reservas a Renjiro e disse-lhe para não fazer nenhum movimento por enquanto. No final disse, por enquanto, vamos esperar o fim das negociações. Se forem bem-sucedidas, desistiremos desta oportunidade, pois ganharemos muito de qualquer maneira. No entanto, se ainda estiverem incompletas, discutirei o assunto com outros membros do conselho para tomar uma decisão. Provavelmente Fujin terá que agir durante a noite para eliminar a maioria, se não todos, os esquadrões marcados por Takahiro. Enquanto isso, peça a alguns ninjas Yamanaka que leiam as memórias dos ninjas mortos para garantir que as informações de Takahiro sejam precisas e que isso não seja uma armadilha. Além disso, garanta que Fujin não faça nada até que demos ordens. Renjiro respondeu, tudo bem, vou ver o que posso fazer. Ele começou a caminhar de volta para a tenda principal enquanto pensava. Como eu suspeitava, a vila ainda é contra começar uma guerra impulsivamente. Se o Lorde Jiraiya e a Lady Tsunade tivessem retornado e o Lorde Terceiro e Kakashi tivessem se curado, a situação poderia ter sido diferente. No entanto, agora, Renjiro suspirou e se perguntou, agora, como convenço o Fujin? Ele anda muito aventureiro nas últimas semanas. Espero que ele ainda não tenha tirado uns clones. Retornando à tenda principal, Renjiro informou o resto sobre a decisão de Shikaku. Assim que ele terminou, todos olharam para Fujin, imaginando o que ele faria. Os ninjas veteranos estavam um pouco nervosos. No entanto, a resposta de Fujin deixaria todos eles atordoados. Na Terra das Águas Quentes, Orochimaru reapareceu em sua base e viu Jugo tecendo selos de mão mais uma vez. Ele se jogou no chão e se encostou na parede, respirando com dificuldade. Murmurou, chega. Pode parar agora. Eu quebrei o contrato.
Jugo parou de tecer selos de mão, mas não conseguia acreditar no que ouvia. Ele não era o único. Os subordinados restantes de Orochimaru na base ficaram chocados até o âmago. Por décadas, o nome de Orochimaru esteve entrelaçado com as cobras da caverna Ryushi. Seu poder bruto e astúcia foram uma de suas maiores armas, esculpindo um legado sangrento por incontáveis campos de batalha. Junto com os outros Sannin, suas invocações de cobras derrubaram exércitos, aterrorizando todos que se opunham a ele. Os dois estavam tão intimamente ligados que a ideia de quebrar o contrato era impensável. No entanto, o impensável aconteceu. Romper o contrato foi uma perda enorme para a destreza de Orochimaru. Foi também um golpe para sua identidade como shinobi. O que também surpreendeu seus subordinados foi o estado em que ele estava. A imagem que ele projetou naquele momento estava longe da imagem cruel, imponente e infalível que ele criou. As consequências da batalha brutal eram visíveis em seu corpo. Ele parecia completamente drenado de chakra. Seu rosto havia sido gravemente danificado por Tsunade. Embora Orochimaru tenha se esquivado habilmente das cobras enormes, o sábio da cobra branca infligiu vários ferimentos em seu corpo. Seu braço esquerdo parecia arruinado e vários cortes enormes eram visíveis em seu corpo restante. Apesar de ser imune à maioria dos venenos, algumas partes do corpo de Orochimaru ficaram roxas, mostrando que o conhecimento de venenos da caverna Ryushi excedia o de Orochimaru. Além de Jugo, nenhum de seus subordinados jamais o vira em um estado tão terrível. Jugo pensou, isso é inacreditável. Não imaginei que o veria nesse estado novamente em apenas um mês. Mesmo que ele não esteja tão ferido desta vez, sinto que ele está perdendo o ânimo. Orochimaru finalmente abriu os olhos e notou como seus subordinados estavam olhando para ele. Ele ficou imediatamente enfurecido. Infelizmente, ele não tinha energia para fazer muita coisa. Respirando pesadamente, ele pensou, não consigo sustentar esse corpo por muito mais tempo. Embora eu queira pegar o corpo de Sasuke em seguida, meu corpo entrará em colapso muito antes que ele seja trazido até mim. Sem mencionar que não tenho muitos subordinados capazes sobrando. Anbu vigia o novo complexo Uchiha o tempo todo. E sempre que Sasuke não estiver lá, ele estará perto de Kakashi. Konoha pode até fornecer segurança adicional a ele, já que eles sabem das minhas intenções para ele. Se for verdade, nenhum dos meus subordinados atuais poderia sequestrá-lo de Konoha, mesmo que ele venha de boa vontade. Enquanto descansava, Orochimaru rapidamente analisou suas possíveis opções. No final, ele suspirou e decidiu, não tenho escolha. Tenho que conseguir um novo corpo agora. Sasuke pode esperar. Para surpresa de Rinjiro e outros, Fujin casualmente assentiu e disse, eu pensei isso. Duvido que Tsunagakure desista desta última oportunidade de sobreviver. Nem é preciso dizer que nenhum deles esperava que Fujin recuasse. Pelo contrário, esperavam que ele criasse ativamente mais oportunidades para explorar. A surpresa imediatamente se transformou em desconfiança. Fujin ergueu uma sobrancelha e perguntou, o quê? Você viu um fantasma ou algo assim? Ou queria desobedecer a uma ordem direta da vila? Oka se perguntou, é isso? Não, não é assim que ele opera. Illumi pensou, isso é lógico. No entanto, algo parece estranho. Konomi não comprou a encenação de Fujin e concluiu, ele deve ter feito algo secretamente. Não tem como ele desistir de uma oportunidade tão boa. Rinjiro suspirou internamente pensando, o que ele fez dessa vez? Eu deveria tê-lo deixado manter sua natureza cautelosa e não confrontacional em vez de mudá-la e fazê-lo lutar contra os inimigos de frente. Omura e Koharu se entreolharam. Ambas acharam a oferta muito tentadora. Os benefícios de ter acesso ao conhecimento de Chiyo eram muito mais tangíveis do que ter uma palavra a dizer sobre quem seria o Kazekage. Afinal, Tsunagakure poderia simplesmente rescindir o acordo se ganhassem força suficiente, mas o conhecimento permaneceria para sempre com Konoha. Eles estavam prestes a concordar quando Hiromasa disse de repente, esta proposta é boa. Não temos problema algum em aceitá-la. No entanto, é pelo bem de Tsunagakure que espero que você dê o poder de veto a Konoha. As palavras de Hiromasa surpreenderam a todos. Num instante, todos olharam para ele. Omura e Koharu se perguntaram, o quê? O que ele está fazendo? Enquanto isso, o lado de Tsunagakure se perguntava, para o nosso bem, como é do nosso interesse que Konoha tenha tanto poder sobre nós? Se fosse qualquer outra pessoa, eles teriam rejeitado imediatamente. Afinal, o acordo estava quase fechado. Eles podiam ver que outros estavam a bordo. No entanto, quem estava falando era o líder do clã lendário Senju. Portanto, Yura e Arisa decidiram ver do que ele estava falando. Yura perguntou, o que você quer dizer? Hiromasa suspirou e disse, sei que você tem suas dúvidas. Mas acredite, se soubesse o que eu sei, concordaria sem hesitar. Os ninjas de Tsunagakure franziram a testa. Não parecia que Hiromasa estivesse mentindo. No entanto, não poderiam tomar uma decisão tão drástica confiando nas palavras do inimigo. Mesmo assim, hesitaram. Arisa percebeu. A chave aqui são as informações que ele tem. É provável que ele queira nos dar essas informações para nos fazer concordar com isso. De certa forma, ele está nos vendendo informações em troca desses direitos. Ela analisou rapidamente antes de concluir. Se essa informação é realmente tão importante, concordar aqui não seria uma perda. Felizmente, ainda não chegamos ao nosso limite. Posso vincular o veto deles ao Daime do Vento e ainda será aceitável para Tsunagakure. A única questão é, essa informação vale esse preço? Arisa se acalmou e perguntou, qual é a informação? Capítulo 815. Qual é a informação? Os ninjas de Tsunagakure olharam para Hiromasa atentamente. Tinham a sensação de que a informação seria muito importante. Hiromasa respondeu, está relacionado ao misterioso desaparecimento do terceiro Kazekage. Os ninjas de Tsunagakure ficaram surpresos, embora houvesse vários motivos para isso.
Para começar, eles não esperavam que Hiromasa mencionasse o assunto. Mais importante ainda, eles acreditavam que Konoha estava por trás daquele incidente, apesar de não terem nenhuma evidência concreta. Arisa se perguntou, o que isso significa? Ele está dizendo a verdade ou é mais uma tentativa de nos confundir? Pensamentos se chocavam na velocidade da luz em sua mente enquanto ela analisava cuidadosamente cada detalhe das palavras de Hiromasa. Ao mesmo tempo, os ninjas de Konoha também olharam para Hiromasa com surpresa. Nem é preciso dizer que os mais chocados foram os dois anciões. Omura se perguntou, quando descobrimos o que aconteceu com o terceiro Kazekage? Koharu se perguntou, por que ele não nos informou se tinha informações sobre isso? Ou será que é só um blefe? Arisa analisou, ele não deveria estar fingindo. Embora isso possa trazer alguns benefícios para Konoha, ele não arruinará a reputação do clã Senju por tão pouco. No entanto, isso ainda pode ser uma tentativa de nos enganar e desviar nossa atenção. Depois de pensar um pouco, Arisa perguntou, quão precisa é essa informação? E o que você sabe sobre ela? Você sabe tudo relacionado à morte dele? Hiromasa balançou a cabeça e respondeu, já se passaram quase 2 décadas desde a morte dele. Obter provas concretas sobre tudo o que aconteceu naquela época é impossível. No entanto, com essas informações, temos 99% de certeza de quem é o assassino. Também sabemos porque ninguém jamais descobriu nada relacionado a ele. Hiromasa soltou um longo suspiro. Olhou para os ninjas de Sunagakure e murmurou, a informação é bastante chocante. Nem eu imaginei que seria algo assim. Se vocês não aprenderem, quem pode dizer quantas perdas mais enfrentarão no futuro? Se não tomarem as precauções necessárias, podem até perder outro Kazekage. É por isso que insisto que deem o poder de veto a Konoha. A sala ficou em silêncio absoluto. Ambos os lados perceberam que Hiromasa não estava blefando. A equipe de negociação de Sunagakure sentiu a gravidade da situação. Perceberam que sua aldeia tinha alguns perigos ocultos aterrorizantes. Ao mesmo tempo, Omura e Koharu ficaram irritados por não terem sido informados de algo tão importante. Até Inoishi e Tsumi se perguntaram por que Hiromasa nunca havia compartilhado essa informação com o conselho. Depois de alguns minutos, Yura disse, tudo bem. No entanto, queremos fazer uma alteração nos seus termos. Em vez de Konoha ter o poder de vetar a nossa escolha do Kazekage, esse poder caberá a você e ao Daimyo-sama. Somente se ambos rejeitarem a pessoa que escolhemos, mudaremos a nossa escolha. O lado de Konoha já havia considerado que Sunagakure exigiria essa mudança. Então Hiromasa concordou imediatamente, por nós, tudo bem. No entanto, a informação terá um custo extra. Você terá que pagar 1000 cristais de vento, 250 cristais de fogo e 250 cristais de terra para obter essas informações. Além disso, o pagamento terá que ser feito primeiro. Mais uma vez, todos foram pegos de surpresa pelas palavras de Hiromasa. Num piscar de olhos, ele deixou de ser um velho gentil e compassivo e se transformou em um vigarista experiente. Por um instante, ninguém soube o que dizer. Alguns de Konoha notaram um detalhe. Eles se perguntaram, só cristais de vento, fogo e terra? Por quê? Antes que qualquer um de seus subordinados perdesse a paciência, Arisa perguntou o mais educadamente que pôde. Você quer dizer que isso é um acréscimo aos 2000 cristais do vento e 500 de cada um dos cristais elementais restantes que concordamos em pagar? Sem hesitar, Hiromasa assentiu casualmente. Os olhos de Arisa se contraíram. Yura disse imediatamente, sinto muito, mas o acordo anterior em si está muito além dos nossos limites. Não podemos arcar com tal custo. Além disso, estamos lhe dando o poder de veto em troca da informação. Sem recuar, Hiromasa disse, se não fôssemos aliados, não teríamos vendido essa informação, mesmo que você nos oferecesse 10.000 cristais elementais. Pelo que vejo, você está se safando fácil. Além disso, considerando quão perigoso foi obter essa informação, você está praticamente conseguindo de graça. As palavras de Hiromasa direcionaram o foco de todos para uma pergunta que eles tinham, mas não fizeram. Como Hiromasa conseguiu essa informação? Desnecessário dizer que tais coisas não seriam perguntadas abertamente devido aos segredos envolvidos. No entanto, já que Hiromasa trouxe isso à tona, eles finalmente puderam perguntar. Yura aproveitou a oportunidade imediatamente. Você poderia nos esclarecer o quão perigoso era? Arisa analisou. Se ele responder, podemos obter pistas sobre onde ele obteve a informação. Talvez possamos obtê-la nós mesmos também. No entanto, ele não é tolo a ponto de cometer tal erro. Se ele disser, será algo que não conseguiremos com nossas capacidades, ou talvez o custo disso seja desastroso. Até Omura, Koharu, Inoishi e Tsumi ficaram curiosos. Afinal, este era um dos maiores mistérios não resolvidos do mundo ninja. Não houve nenhum outro caso de um Kage desaparecer sem deixar rastros. Hiromasa finalmente disse, esta informação não foi obtida por mim ou pelos membros do meu clã. Foi obtida recentemente por Suzuki Fujin. Mesmo tão forte quanto o garoto, ele quase perdeu a vida para obtê-la. Todos ficaram chocados. A força de Fujin não estava mais escondida nem sujeita a especulações. Embora ainda possuísse várias cartas ocultas aterrorizantes, a força que expôs era extremamente formidável. Sunagakure não tinha mais dúvida sobre isso e não tinha planos de assassiná-lo como Hasa queria fazer. Da mesma forma, todos em Konoha também estavam cientes. Durante o ataque a Konoha, Fujin foi quem mais contribuiu depois de Hiruzen. Ninguém mais chegou perto de suas contribuições. O fato de ele ter se metido em tal situação alarmou os membros do conselho de Konoha. Hiromasa continuou. Ele lutou sozinho contra 7 ninjas de nível S e foi durante essa batalha que ele obteve essa informação. Lutou contra 7 ninjas de nível S?
Sem exceção, as pupilas de todos se dilataram e os olhos se arregalaram, alguns de surpresa, outros de terror. A respiração deles ficou ofegante. Eles rapidamente recobraram a razão, pois tinham algumas dúvidas. Sumi olhou desconfiada para Hiromasa enquanto questionava. 7 ninjas de nível S? Ninjas de nível S crescem em árvores agora? Onde Fujin encontrou tantos? Seus olhos se arregalaram novamente ao perceber a resposta para sua pergunta. Os membros do conselho de ambos os lados também perceberam. Arisa analisou. A Akatsuki, a organização mercenária, recrutou vários ninjas rebeldes de nível S. E pensar que eles teriam até 7 enquanto nossa vila mal tem 1. Então, essa organização tem algo a ver com o desaparecimento do Lorde Terceiro? Pelo que eu sei, ela não existia naquela época. No entanto, alguém forte o suficiente para recrutar tais ninjas não apareceria do nada. Poderia ser ele o responsável por isso? Sem mencionar que o neto da anciante Yo Sazori também é considerado membro da Akatsuki. Teria ele algo a ver com isso? Ou será que ele descobriu e quis passar a mensagem através de Fujin? Ou será que é algo completamente alheio a Akatsuki, mas algo que Fujin descobriu justamente por causa da batalha? Claro, também há uma chance de que isso seja mentira. Ele sabe que não podemos enfrentar uma organização dessas neste momento. Talvez eles tenham obtido a informação de outro lugar, mas estão mencionando acaso tomemos uma decisão estúpida e os confrontemos. Arisa estava com dor de cabeça. Embora as palavras de Hiromasa lhes dessem algumas pistas, criaram mais confusão em vez de solucionar o mistério. Expressões complexas começaram a aparecer nos ninjas de Sunagakure enquanto entendiam o movimento de Hiromasa. Embora seu rosto não demonstrasse nada, Arisa estava completamente irritada. Fazendo o possível para esconder seu ódio, ela olhou para Hiromasa e pensou, que atitude cruel. Ele nos mostrou essa informação como isca. Não há como dizer não depois de chegarmos tão perto de entender o que aconteceu com o Lorde Terceiro. O preço que ele ofereceu é baixo o suficiente para que não possamos usá-lo como desculpa e tentar barganhar. Clã honrado, o caramba. Ele é mais astuto e desonesto do que qualquer um que eu já vi. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 816. Arisa e vários outros entenderam que não tinham escolha a não ser aceitar os termos de Hiromasa. Embora o custo tivesse realmente superado o que o conselho de Sunagakure havia concordado, eles teriam que aceitá-lo considerando as circunstâncias. Era apenas humilhante o quão mal eles estavam sendo manipulados, tornando-os relutantes. Hiromasa leu facilmente os sentimentos deles enquanto olhava para os ninjas de Sunagakure. Ele disse, se vocês acham que esta informação não vale este pequeno custo, então não tenho palavras para vocês. Foi por causa dessa informação que Fujin se opôs à aliança. Tive que me esforçar muito para convencê-lo a vender essa informação a um custo tão baixo. Se você não quiser, tudo bem. Podemos concluir as negociações sem incluir isso. Ele se acalmou após expressar sua indiferença em relação à aceitação ou não do acordo por Sunagakure. Para garantir que ele não começasse a impor mais condições posteriormente, Arisa murmurou a contragosto. Aceitamos. No entanto, considerando a importância dessa informação, espero que você possa nos fornecê-la imediatamente. Hiromasa sorriu e disse, infelizmente essa foi uma decisão de Fujin. Considerando o perigo que ele enfrentava, eu não poderia pedir que ele se comprometesse ainda mais. Arisa pensou, como se fosse. Vendo como ele é desonesto, tenho ainda mais certeza de que Fujin não lutou contra ninjas de nível S de 7. No máximo, ele pode ter se deparado com eles e escapado imediatamente. Ou talvez tenha encontrado apenas alguns deles, se é que encontrou, e agora estão exagerando. Infelizmente ela não teve escolha a não ser ceder. Eles precisavam saber o que havia acontecido com o terceiro Kazekage e os perigos dos quais desconheciam. Arisa e Yura concordaram com os termos. Com o acordo, as longas negociações finalmente chegaram ao fim. Konoha e Sunagakure continuariam sua aliança, apesar do pequeno contratempo. Os dois lados começaram a redigir o acordo final e enviaram mensagens para suas respectivas aldeias ao mesmo tempo. Em Konoha, Shikaku tinha uma expressão estranha. Ele olhou para o ninja Yamanaka que relatou a notícia e perguntou, diga a Fujin que Sunagakure aceitou seu acordo? O que eles queriam dizer com isso? O ninja Yamanaka respondeu, não sei. Shikaku respondeu, entre em contato com eles e pergunte. Espere. Eu vou com você. Ele seguiu o ninja Yamanaka até a sala de comunicação e contatou a equipe de negociação. Ao descobrir o que era, Shikaku mergulhou em profunda reflexão. Ele se perguntou, a notícia do terceiro Kazekage. Fujin confirmou que o boneco com Sazori é o terceiro Kazekage? Quando ele fez isso? Ou está apenas apostando que sim? Shikaku analisou um pouco antes de concluir, não, Hiromasa não vai arriscar a reputação do clã Senju em especulações. Fujin deve ter alguma prova sólida. Ele encontrou a Akatsuki de novo? Por que ele não me relatou? Shikaku franziu a testa. Ele tinha um palpite de que algo crítico havia acontecido. Infelizmente, ele não conseguia adivinhar o que aconteceu. Ele pensou, suponho que a informação seja muito sensível para ser enviada por pássaros mensageiros ou dispositivos de comunicação de transmissão de chakra. Perguntarei a ele quando ele retornar à vila. Ele imediatamente pediu aos sensores que contatassem o exército de Fujin, relatassem o sucesso das negociações e ordenassem que retornassem à vila. Poucos minutos depois, Fujin e outros líderes do exército foram informados sobre o mesmo. Os lábios de Fujin se curvaram para cima enquanto ele pensava. Como eu esperava, eles aceitaram. Por que se incomodar em atacar os vastos desertos e desperdiçar semanas, se não meses?
para eliminar alguns fracos sem nenhum benefício quando eles estão dispostos a me pagar uma quantia tão boa por informações inúteis que eles podem aprender de qualquer maneira. Claro, Tsunagakuri não acharia essa informação inútil. Considerando seu estado, eles aceitariam Sasori de braços abertos se ele retornasse à vila. Na verdade, eles também estariam abertos a torná-lo o próximo Kazekage devido à sua força, o que efetivamente teria feito de Tsunagakuri o próximo Kirigakuri. Obter essa informação garantiria que Tsunagakuri não caísse em tal armadilha. No entanto, Fujin sabia que Sasori não tinha interesse em retornar a Tsunagakuri. Ele também não achava que Nagato ou Obito se dariam ao trabalho de tentar assumir o controle de uma vila frágil como Tsunagakuri. Portanto, a informação era mais ou menos inútil do seu ponto de vista. Renjiro olhou para Fujin e pensou, como esperado, ele fez um movimento. É que eu não esperava que ele fizesse um movimento nas negociações em vez de contra os ninjas de Tsunagakuri. Nada mal, ele está se tornando melhor em conspirar. Renjiro não se incomodou em perguntar a Fujin o que era. Illumi e Konomi também entenderam que não deveriam fazer tais perguntas. No entanto, Oka não tinha tais reservas. Ele perguntou, qual era o seu acordo? Fujin riu baixinho e respondeu, só uma coisinha que encontrei na terra do arroz. Você vai descobrir depois. Enfim, arrume tudo. Estamos voltando para Konoha. Seguindo as ordens de Fujin, todo o exército de Konoha começou a recuar. A reação de seus subordinados foi mista. Alguns estavam felizes por não terem que arriscar suas vidas, enquanto outros estavam tristes por perderem mais uma oportunidade de ganhar fama. Ao contrário da reação mista do exército de Konoha, todos os ninjas de Tsunagakuri que viram um enorme exército partindo ficaram aliviados. Um peso enorme foi tirado de seus ombros. Eles rapidamente comunicaram o mesmo ao conselho, que também ficou aliviado. Goza disse, Arisa e Yura fizeram um ótimo trabalho. Tirando os cristais elementais, eles resolveram tudo no nosso limite ou abaixo dele. Outros assentiram. Sajo murmurou. O que você acha dessa informação? Você acha que Konoha está dizendo a verdade? Ebisu respondeu. É difícil dizer. Rasa sempre presumiu que era Konoha. Embora tivéssemos nossas dúvidas, eles eram de fato os mais suspeitos. Compartilhar informações agora pode ser uma maneira de se absolverem da culpa e desviar nossa atenção para outro lugar. Precisamos esperar e ver quais são as informações antes de podermos concluir. Goza acrescentou. Verdade, mas não acho que nossa equipe teria aceitado se não achassem que tinha substância. Vamos esperar que eles retornem. Então podemos tomar uma decisão informada. Todos concordaram. Mesmo que Tsunagakuri tivesse que pagar um preço doloroso, a maioria dos membros do conselho ficaram aliviados. Ao contrário dos ninjas restantes de Tsunagakuri e outras vilas, eles estavam bem cientes de que não estavam em condições de entrar em guerra contra Konoha. Se as negociações tivessem falhado, teria sido uma guerra pela sobrevivência de Tsunagakuri. Até Fujin e Shikaku não estavam completamente cientes disso, pois não sabiam como as negociações entre Tsunagakuri, Iwagakuri e Komogakuri estavam progredindo. Os únicos que não estavam felizes eram Tojuro, cujo caminho para a sede do Kazekage havia sido encerrado, e Chiyo, que não gostava da crescente dependência de Tsunagakuri em Konoha. Embora ela entendesse que eles não tinham escolha, era uma pílula amarga de engolir. Na capital do fogo, os dois lados redigiram um acordo final e o assinaram junto com seus respectivos daimyos. O daimyo do fogo queria ter uma celebração para a nova aliança, mas ambos os lados rejeitaram devido às perdas que enfrentaram. Assim que se retiraram para seus respectivos hotéis, Koharu e Omura convocaram uma pequena reunião dos membros do conselho. Eles imediatamente perguntaram, Hiromasa, como o terceiro Kazekage morreu? Hiromasa olhou para os dois anciões e respondeu com um sorriso. Para ser honesto, nem eu tenho certeza absoluta. Fujin acabou de me dizer que soube disso durante sua viagem à Terra do Arroz e tem quase certeza do que aconteceu. Ele disse que Tsunagakuri iria querer desesperadamente essa informação. Então, eu a usei para obter mais recursos deles. Nem preciso dizer que Hiromasa não revelaria o segredo agora. Afinal, Tsunagakuri havia prometido pagar um preço alto, que iria inteiramente para Fujin. Ele podia ver que Fujin e os anciões tinham algum atrito entre eles. Se Koharu ou Omura dessem essa informação para Tsunagakuri de graça, ou a um custo menor, eles não teriam razão para honrar o acordo com Fujin. Konoha também não daria continuidade ao assunto, já que Tsunagakuri honraria o acordo restante, o que significaria que Fujin seria o único perdedor. Koharu e Omura perceberam seus pensamentos e ficaram com expressões feias. Koharu perguntou, você quer dizer que apostou a reputação do clã Senju sem saber se suas informações eram precisas? Hiromasa respondeu casualmente, você está esquecendo que Rinjiro treinou o garoto. Ele confia completamente em Fujin. Então não tenho motivos para duvidar das palavras dele. Ele riu e acrescentou, não fique impaciente. Tenho certeza de que ele informará o conselho sobre o que descobriu quando nos encontrarmos na vila. Omura e Koharu entenderam que Hiromasa não recuaria. Perseguir o objetivo não adiantava. Inoishi e Tsumi entenderam o mesmo, embora não se importassem, ao contrário dos anciões. Inoishi disse de repente, agora que penso nisso, é bem engraçado. Tsunagakuri não sabe como o terceiro ou quarto Kazekage morreram, enquanto nós sabemos exatamente o que aconteceu com o quarto Kazekage e temos pistas sobre o terceiro Kazekage. Capítulo 817. Omura, Koharu, Hiromasa e Tsumi tinham expressões estranhas enquanto pensavam sobre o que Inoishi disse. Tsunagakuri nunca soube o que aconteceu com seu terceiro Kazekage. Mesmo que eles entendessem que o quarto Kazekage foi morto por Orochimaru, eles também não sabiam como isso aconteceu. Eles só sabiam o resultado final.
Por outro lado, Fujin descobriu pistas sobre a morte do terceiro Kazekage enquanto Konoha sabia exatamente o que aconteceu com Rasa graças às memórias do Quarteto do Som. Eles sabiam como, quando e onde Rasa havia sido morto. Foi por isso que nunca houve dúvida nos corações de nenhum membro do conselho quando os ninjas de Sunagakure alegaram que foram enganados por Orochimaru. Foi uma pena que eles não pudessem usar isso nas negociações. Mesmo tendo lido as memórias de alguns ninjas do Quarteto do Som, não puderam fornecer nenhuma evidência concreta do envolvimento de Sunagakure, já que ninguém mais possuía uma técnica para ler memórias. Sunagakure poderia simplesmente acusar Konoha de mentir e seriam as palavras de ambos contra as do outro. Portanto, isso não daria a Konoha nenhuma vantagem substancial nas negociações. Mais importante ainda, alegar essa informação forçaria Konoha a tomar medidas severas. Caso contrário, eles pareceriam fracos e sua decisão de fazer a paz seria questionada. Portanto, essa informação nunca foi utilizada durante as negociações. De qualquer forma, Inoishi e o resto acharam isso bem divertido. Sumi-Ryui disse, talvez fosse uma boa ideia aceitar a proposta de Fujin. Com sua incompetência e tendência a trair, não podemos contar com eles. Inoishi suspirou, se ao menos não fossem tão difíceis de invadir. Na cidade de Tanzaku, Naruto e Tsunade tiveram uma revanche, como na história original. Nem preciso dizer que o resultado não foi diferente da primeira luta. No entanto, houve várias mudanças em comparação à história original. Devido à morte de Kabuto pelas mãos de Fujin, Naruto não teve a chance de lutar contra ele e dominar o Rasengan no processo. E como Tsunade já havia se recuperado da fobia há muito tempo, Naruto não teve a oportunidade de mostrar o quão forte era sua determinação. Assim, a impressão que ele deixou nela foi bem diferente da que ele deixou na história original. Dito isso, não era como se ele não tivesse nenhum impacto em Tsunade. Seu sonho e suas palavras a fizeram se lembrar de Dan e Navaki. Além disso, ela viu quanto ele treinou para ganhar a aposta. Mesmo assim, ele ainda causou uma boa impressão nela. Sabendo que seu colar o ajudaria a suprimir a 9 caudas, ela o deu a ele, apesar de ter vencido a aposta. No entanto, ela pegou seu Gama-chan, que continha todo o dinheiro que ele ganhou em apostas enquanto viajava com Jiraiya. Eles estavam prestes a encerrar a noite quando Jiraiya recebeu um pergaminho de um de seus sapos. Seus olhos imediatamente se arregalaram, algo que não passou despercebido pelos olhos dos outros. Tsunade perguntou, o que aconteceu? Jiraiya respondeu em um tom sombrio, Suzuki Fujin está marchando seu exército em direção à Terra do Vento. Podemos em breve estar em guerra com Sunagakure. O exército já deve ter alcançado a fronteira da Terra do Vento agora. Embora Shikaku não tivesse como contatar Jiraiya, este possuía sua própria rede de informações, independente da rede de Konoha. No entanto, ela não conseguia acompanhar a natureza instantânea dos dispositivos de comunicação por transmissão de chakra. Além disso, o exército de Fujin se movia rápida e furtivamente. Assim, Jiraiya recebeu a mensagem quando o exército de Konoha já estava se retirando. Infelizmente, ele não sabia disso. Tsunade suspirou, uma guerra mais uma vez. Naruto perguntou em choque, o que isso significa? Por que o irmão mais velho Fujin está atacando Sunagakure? Nossa guerra não acabou? Jiraiya respondeu, não posso dizer com certeza. Quando saí, o conselho era contra iniciar uma nova guerra. Talvez as negociações de paz tenham fracassado. Ou isso pode ser apenas um blefe para forçar Sunagakure a aceitar nossas exigências. Ou algo crítico pode ter acontecido. De qualquer forma, precisamos ir à vila imediatamente para entender o que está acontecendo. Tsunade assentiu. Em poucos minutos, os 5 começaram a se mover em direção a Konoha em alta velocidade. Enquanto se moviam, Tsunade perguntou, tem ouvido o nome de Suzuki Fujin com frequência ultimamente? Um pouco demais. Isso deve ser obra do garoto Nara. O que você sabe sobre ele? Antes que Jiraiya pudesse responder, Naruto interrompeu. Irmão mais velho Fujin. Ele é incrível. Ele é legal, forte e me ensinou jutsus de vento legal. Além disso, um leve medo pôde ser visto no rosto de Naruto quando ele acrescentou. Ele pode ser um pouco assustador às vezes. Eu nunca vou pregar uma peça nele. Tsunade riu da reação de Naruto e pensou, que bela impressão ele causou em Naruto. Deve ser alguma coisa se esse garoto tem medo dele e fica tão impressionado ao mesmo tempo. Ela olhou para Jiraiya que respondeu. Fujin. É meio complicado de entender. Enfim, ele é um órfão com antecedentes civis. Se formou há uns 7 anos e se tornou aluno do Renjiro. O sensei simpatizou com ele e o orientava há algum tempo. Ele se tornou um shinobi e tanto. Quase me lembra o Minato, embora Fujin seja mais assustador em alguns aspectos. Tsunade ficou surpresa com as palavras de Jiraiya. Ela não esperava que ele comparasse Fujin a Minato. Ela pensou, não é de se espantar que eles o tenham promovido tanto. No entanto, Jiraiya acrescentou, ele é especialista em jutsus de vento. O sensei disse que o controle de Fujin sobre o vento era o melhor que ele tinha visto desde o segundo Kazekage. Sua maestria em Fuinjutsu também é bem profunda. Sem ele, Konoha teria sofrido muito devido ao ataque de Orochimaru. Tsunade franziu a testa e perguntou, se for esse o caso, por que nunca ouvi falar dele antes? Certamente um ninja daquele calibre teria ganhado fama antes. Jiraiya assentiu. Ele ganhou fama ou melhor, infâmia. No entanto, quase todas as suas missões foram mantidas em segredo. Seu registro de missões não é mantido nem mesmo em Konoha. Tenho certeza de que você já deve ter ouvido falar do espadachim espectral. Os olhos de Shizune se arregalaram quando ela perguntou em voz alta surpresa, ele é o espadachim espectral? Naruto se assustou com o grito repentino dela. Ele olhou para ela e perguntou, o que há de tão especial no espadachim espectral? Shizune explicou,
Ele é uma espécie de lenda nos países ao redor da Terra do Fogo. Quase todo mundo fica aterrorizado quando ouve seu nome. No entanto, esse nome se tornou popular há alguns anos, mas você disse que ele se formou há apenas 7 anos. Naruto ficou surpreso. Mesmo tendo aprendido sobre o título com Sayaka e conhecendo alguns dos rumores, nunca imaginou que seu nome seria tão temido. De repente, lembrou-se das cenas de Fujin abatendo os inimigos na arena e do sangue ao redor. Jiraiya assentiu e disse, sim, ele era bem jovem naquela época, e é por isso o segredo. Ele deixou a Anbu logo depois que Wagakuri de alguma forma descobriu sua identidade. Depois disso, ele só tem assumido missões extremamente críticas. Nem eu estou ciente da maioria delas. Shikaku provavelmente vai informá-lo sobre elas. Tsunade sorriu e murmurou, interessante. Jiraiya olhou para seu antigo companheiro de equipe e pensou, pelo que o sensei disse, ele também é uma grande dor de cabeça para lidar. Até Shikaku perdeu um pouco de cabelo por causa dele. Ah bem, isso pode continuar sendo uma surpresa para ela. Não quero que ela se vire e recuse esse trabalho. Sem que Jiraiya nem Naruto falassem mal de Fujin, Tsunade correu em direção a Konoha sem saber o que aconteceria no futuro. À medida que Fujin, seu exército, o grupo de Jiraiya, os membros do conselho e a equipe de negociação retornavam à vila, as notícias começaram a se espalhar por todo o mundo ninja. Konoha informou ativamente sua vila aliada sobre a nova aliança entre as duas vilas. Todas as vilas menores ao redor do País do Fogo respiraram aliviadas, já que a próxima grande guerra ninja havia sido evitada por enquanto. Embora Komogakuri e Iwagakuri não tivessem mais espiões na capital do fogo ou nas vilas vizinhas, eles tinham vários em Sunagakuri. Logo relatórios chegaram às mesas de Onoki e Ai. Onoki franziu a testa e xingou, esses covardes. Eu sabia que eles estavam usando nossas conversas como alavanca para renovar sua aliança com Konoha. Similarmente, Ai xingou, eu sabia que aqueles rastejadores de areia não eram confiáveis. No minuto em que atacamos Konoha, eles teriam se virado e nos traído. Mabui perguntou, e agora Raikage-sama? Ai respondeu, não confio naquele velhote. Mesmo que confiasse, atacar Konoha agora é muito arriscado. Ao formar esta aliança em vez de se vingar, Konoha mostrou que ainda não está pronta para a próxima grande guerra. Usaremos esse tempo para reconstruir nossas forças e superar nossas perdas recentes. Mabui assentiu em concordância. Ai de repente franziu a testa e disse, além disso, reúna a melhor equipe médica da vila agora mesmo. Eu vou arrancar essa pele do meu corpo. Capítulo 818. Por mais de um mês, Ai tentou todos os métodos disponíveis em Komogakuri para remover a cor rosa borrifada em seu corpo. Infelizmente, nada funcionou. Embora a sombra tenha ficado um pouco mais clara, ainda era muito visível. Ele tinha que manter o jutsu de transformação toda vez que encontrava outras pessoas. Claro, houve várias ocasiões em que ele quis arrancar sua pele. Infelizmente, algo importante aconteceria pouco antes de ele dar esse passo, forçando-o a voltar ao trabalho. Agora que Konoha e Sunagakuri fizeram as pazes, ele queria fazer isso antes que algo mais acontecesse. Mabui pensou solenemente forçar Raikage-sama a tal situação sem nem mesmo enfrentá-lo. Akuro, que inimigo temível. O fato de não termos ideia de onde ele está e quando ele nos atacará novamente é mais assustador. Suspiro, espero que ele não apareça bem quando Raikage-sama fizer isso. Embora vários eventos chocantes tenham acontecido ao redor do mundo, a humilhação infligida por Akuro ainda estava fresca na mente das pessoas que viviam em Komogakuri. O ódio delas também não havia diminuído. Infelizmente, o assunto do ódio delas não estava em lugar nenhum. Elas só podiam desviar seu ódio para outro lugar, o que causou ainda mais dores de cabeça a Ai. Kirigakuri também recebeu informações sobre a nova aliança. No entanto, nenhuma das facções deu atenção a isso. A situação no País da Água, embora tensa, era um pouco estranha. Após a morte de Mangetsu, esperava-se que o quarto Mizukage se juntasse à linha de frente. No entanto, ele não fez isso. Sem saber o que ele estava planejando, os rebeldes recuaram suas forças e esperaram para ver que movimento ele faria. Como tal, nenhuma batalha estava acontecendo na Terra da Água. O mundo ninja, que estava prestes a explodir em outra grande guerra, de repente se acalmou completamente. Claro, essa paz era muito frágil. Tudo o que seria necessário para quebrá-la seria um único ninja de nível S. Era algo que todo líder entendia. Nenhum deles contava que essa fase pacífica continuaria por muito tempo. As duas facções na Terra da Água tinham uma guerra para resolver. O resto logo começaria a construir suas forças para se preparar para a próxima rodada de hostilidades. Em Komogakuri, Ai precisava reconstruir sua reputação e reconquistar a confiança de seus subordinados. Além disso, precisava reconstruir suas elites. Sunagakuri foi a mais atingida entre todas as vilas. Eles precisavam fazer uma introspecção séria para parar de declinar ainda mais. Eles tinham dado o primeiro passo ao estabelecer outra aliança com Konoha e ganhar tempo muito necessário. No entanto, o caminho para reconstruir sua vila era muito longo. Iwakaguri estava indo relativamente bem. Eles já haviam se recuperado um pouco do golpe que Fujin lhes dera alguns anos antes. No entanto, a ausência de An foi um golpe doloroso para Iwagakuri. Como Onoki não estava ficando mais jovem, Iwagakuri precisava recrutar mais ninjas de nível S ao mesmo tempo. Onoki queria recrutar mais tropas de elite para compensar temporariamente essa deficiência. Konoha, que parecia extremamente forte e quase invencível, também teve sua cota de problemas. O que outras vilas não sabiam era que Hiruzen ainda estava em coma. Kakashi, um dos ninjas mais fortes, também estava inconsciente. Além disso, eles teriam que se ajustar sob um novo líder. No entanto, com os dois Sanins finalmente retornando à vila, sua situação era muito melhor do que a dos outros. Eles logo começariam a trabalhar para se tornarem tão fortes que realmente pareceriam indomáveis. Havia outro que finalmente desfrutava de um pouco de paz.
Mesmo ainda escondido, estava aliviado por ninguém o perseguir ou fazer invocação reversa para se juntar a ele. Enquanto Ai curava seu corpo mutilado, o exército de Fujin marchava de volta para Konoha. Os 2 sanins corriam de volta para sua aldeia e Tsunagakure procurava seu grão-mestre desaparecido. Orochimaru se preparava para usar sua técnica proibida para assumir um novo corpo. Enquanto a capital do fogo dormia em paz, os planos obscuros não paravam. Assim que os primeiros raios de sol atingiram Konoha, algumas figuras apareceram no portão. Os guardas ficaram chocados assim que seus olhos pousaram naquelas figuras. No entanto, o choque rapidamente se transformou em alívio. 2 dos ninjas mais fortes da história de Konoha haviam retornado à vila. Tsunade olhou para a vila e murmurou, já faz um tempo. Naruto olhou para ela, relembrando o passado. Jiraiya sorriu e murmurou, eu te disse. Você deveria ter vindo aqui de vez em quando. Tsunade não respondeu. Em vez disso, ela disse, vamos. Precisamos ver qual é a situação. Sem dizer uma palavra, ambos piscaram sem usar selos de mão, deixando Shizune e Naruto perplexos. Nenhum dos dois percebeu que seus professores estavam saindo até que eles desapareceram. Shizune exclamou surpresa, Lady Tsunade? Enquanto isso, Naruto exclamou com raiva, ei, agora. Você vai me abandonar aqui? Eu também posso usar a cintilação corporal. Ele teceu selos de mão e também cintilou, embora estivesse muito atrás. Shizune também o seguiu, carregando Tonton. Os guardas se entreolharam impotentes, sem saber o que fazer. Shikaku, que finalmente dormia em paz depois de várias semanas, foi perturbado mais uma vez quando vários ninjas da Anbu apareceram do lado de fora de sua casa. Ao acordar, resmungou. O que foi desta vez? Alguém mandou eles perturbarem meu sono todas as noites? Pare de reclamar e vá ver quem é. O pobre Shikaku só conseguiu acompanhar as palavras de sua esposa furiosa. Assim que ele abriu a porta, um dos ninjas da Anbu relatou. Shikaku-sama, Tsunade-sama e Jiraiya-sama retornaram à vila. Eles querem saber sobre a situação com você. Shikaku olhou para o ninja Anbu sem expressão enquanto se perguntava, eles não poderiam aparecer em um horário normal? Por que eles escolheram esse horário em particular? Shikaku-sama. Ao ver Shikaku sem reação, o ninja da Anbu perguntou novamente. Shikaku suspirou e murmurou, mostre o caminho. No escritório do Hokage, Tsunade observou, este lugar não mudou nada. Jiraiya respondeu, você pode fazer todas as mudanças que quiser em breve. Ei, vocês dois, não foi justo nos deixar para trás daquele jeito. Naruto reclamou, respirando pesadamente ao finalmente alcançá-los. Tsunade sorriu e cruzou os braços, olhando para Naruto que estava sem fôlego. E você quer ser Hokage? Se não consegue nem acompanhar 2 velhos, como planeja liderar uma vila? Naruto imediatamente retrucou, você me pegou desprevenido com esse movimento barato. Além disso, por que eu perseguiria alguém quando me tornei Hokage? Todos estarão me seguindo. Tsunade e Jiraiya apenas encararam Naruto. Nenhum deles tinha coragem nem sabia como dizer o quão problemático o trabalho era para o garoto espirituoso. Vários ninjas da Anbu de repente pescaram do lado de fora do escritório junto com Shikaku, que entrou. Ambos imediatamente ficaram muito sérios. Jiraiya perguntou, Shikaku, qual é o status das nossas conversas? Ouvi dizer que estávamos marchando para a Terra do Vento. Shikaku pensou, então a razão pela qual eu fui acordado foi porque ele ouviu alguma coisa. E esse algo foi Fujin fazendo. No final, ainda é aquele garoto perturbando meu sono. Ele suspirou e respondeu, você está atrasado. Jiraiya, Tsunade, Naruto e Shizune ficaram tensos, pois temiam o pior. Shikaku continuou, as negociações foram concluídas ontem. Tsunagakure aceitou a maioria das nossas exigências. Nós marchamos em direção a eles, mas o exército já está retornando à vila. Todos suspiraram aliviados enquanto Shikaku reclamava em seu coração, você poderia ter perguntado isso a qualquer um. Por que você teve que perturbar meu sono? Apesar de não dizer nada, tanto Tsunade quanto Jiraiya conseguiam lê-lo como um livro. Era muito óbvio que Shikaku não queria nada mais do que voltar a dormir. Sorrisos apareceram nos rostos de 2 sanins. Tsunade caminhou até Shikaku e disse, você não mudou nada desde a última vez que nos encontramos. Jiraiya acrescentou, venha, sente-se aqui. Conte-nos tudo o que aconteceu desde que deixei a vila. Naruto, você pode ir para casa. Eu vou te ver mais tarde. Naruto reclamou, ei, eu também quero ouvir. Além disso, ela tem que curar Sasuke. Jiraiya deu de ombros, você pode ouvir quando se tornar o Hokage. Além disso, Sasuke está seguro por enquanto. O velho tem prioridade. Você pode esperar lá fora se estiver impaciente. Shizune, acabe com ele. Shikaku, por que você ainda está de pé? Naruto foi arrastado para fora sem querer enquanto Shikaku foi forçado sem querer a ficar no quarto e informar os 2 sanins de tudo o que aconteceu depois que Jiraiya saiu para procurar Tsunade. O pobre rapaz não pôde fazer nada além de xingar em seu coração enquanto os 2 sanins descaradamente se amontoavam em sua miséria. Capítulo 819. Fora do escritório do Hokage, Naruto ficou cada vez mais agitado. Mais uma vez ele perdeu a calma e gritou, já se passaram 2 horas. Quanto tempo eles vão levar? Sasuke precisa ser tratado imediatamente. Shizune murmurou internamente, lá vamos nós de novo. Ela tentou acalmar Naruto mais uma vez. Vai acabar logo, Naru? De repente a porta se abriu e Tsunade e Jiraiya saíram, seguidos por Shikaku que andava como um zumbi privado de sono. Naruto estava prestes a repreender os 2 sanins quando notou Shikaku e perguntou curiosamente, o que aconteceu com ele? Tsunade respondeu, ele só precisa dormir um pouco. Leve-me até o velho. Vou inspecioná-lo primeiro. O ninja Anbu próximo imediatamente disse, siga-me, Lady Tsunade. Ele imediatamente levou o grupo para o último andar do hospital de Konoha.
Cerca de 12 esquadrões da Anbu foram mobilizados para proteger Hiruzen o tempo todo. Alívio apareceu em seus rostos ao ver Tsunade finalmente aparecer. Eles rapidamente permitiram que Tsunade, Jiraiya e Shizune entrassem no quarto enquanto Naruto e Tonton foram deixados de fora mais uma vez. Assim que entraram no quarto, seus olhos caíram sobre Hiruzen, que parecia estar dormindo pacificamente. Izamu imediatamente se animou ao ver Tsunade. Junto com os 12 esquadrões da Anbu, o ninja médico sênior também estava posicionado o tempo todo. Izamu disse alegremente, Lady Tsunade, você finalmente retornou. Tsunade assentiu sem tirar os olhos de Hiruzen. Ela observou, ele não tem ferimentos externos. Isso é bom. Jiraiya disse, sim, Fujin curou seus ferimentos externos imediatamente. É apenas sua alma que não conseguimos curar. Tsunade perguntou surpresa, aquele garoto também é um ninja médico? Jiraiya respondeu, ah sim, esqueci de mencionar. Izamu acrescentou, ele também é muito bom. Ele ainda é áspero nas bordas devido à pouca experiência e ao curto tempo de aprendizado, mas é excelente em curar ferimentos físicos. Na verdade, ele já é melhor nisso do que nós, velhos companheiros. Ele provavelmente só fica atrás de você nesse aspecto. Surpresa apareceu no rosto de Tsunade. Ela murmurou interessante. Eu não esperava que um lutador da linha de frente se especializasse nesse campo em uma idade tão jovem. Eu o encontrarei mais tarde. Deixe-me primeiro verificar o sensei. Ela colocou a palma da mão no peito de Hiruzen e lentamente inseriu o chakra Yin em seu corpo. Em poucos momentos sua expressão mudou de normal para preocupada e para grave. Izamu e Jiraiya também ficaram preocupados, mas não a perturbaram. Tsunade continuou examinando-o por quase 5 minutos antes de retirar a mão. Jiraiya perguntou, como está a condição dele? Por um momento Tsunade não soube como responder. Depois de alguns segundos, ela soltou um suspiro e murmurou tristemente, eu nunca vi uma alma mutilada a esse ponto. Os olhos de todos na sala se arregalaram quando Tsunade continuou. Mesmo aqueles que Damatou nunca tiveram suas almas danificadas a esse ponto. Eles morreriam muito antes de chegarem a tal ponto. A expressão de Jiraiya tornou-se sombria. Ele já esperava algo assim depois de testemunhar o momento em que Hiruzen fez aquilo. No entanto, o tom solene de Tsunade lhe causou um mau pressentimento. Ele perguntou, você pode curar a alma dele? Tsunade não respondeu e perguntou, você disse que ele fez isso consigo mesmo, certo? Jiraiya assentiu. Ele já havia explicado o que aconteceu com ela na cidade de Tanzaku. Tsunade disse, a maioria das pessoas pensa que a alma é uma entidade única e contínua. Até certo ponto, elas estão corretas, pois a alma não tem partes diferentes como o corpo físico. No entanto, se você mergulhar mais fundo, descobrirá que a alma também tem componentes diferentes. Jiraiya, Shizune, Izamu e um capitão da Anbu ouviram atentamente enquanto Tsunade explicava. No entanto, pesquisar é bem difícil. Dan usou a pesquisa do tio-avô como base para melhorar sua compreensão da alma e melhorar o Jutsu Transformação Espiritual. Orochimaru usou a pesquisa de Dan também para, de alguma forma, ser capaz de plantar pequenos fragmentos de sua alma em alguns de seus selos de maldição. Eu pensei que seu conhecimento sobre a alma seria o maior. No entanto, parece que o conhecimento do sensei não está muito atrás do dele e provavelmente até excede o dele em alguns aspectos. Jiraiya perguntou, o que você quer dizer? Tsunade respondeu, mesmo tendo cortado 80% de sua alma ainda possui todos os componentes necessários para se sustentar. É por isso que ela não entrou em colapso e o sensei ainda se agarra à sua vida. Alívio apareceu nos rostos de Jiraiya e dos outros. Ele perguntou, isso significa que ele estará seguro e se recuperará completamente? Tsunade suspirou tristemente, não é tão simples assim. Uma alma é frágil e tenaz ao mesmo tempo. Enquanto não tiver entrado em colapso, uma alma se curará lentamente ao longo do tempo. No entanto, isso é verdade para danos menores. A alma do sensei foi danificada a tal ponto que mesmo com a minha ajuda, é altamente improvável que se recupere completamente. Se ele fosse mais jovem, ainda poderia haver alguma esperança. Infelizmente, seu físico só enfraquecerá. Eu deveria ser capaz de curar sua alma o suficiente para que ele recupere a consciência. No entanto, ele provavelmente viverá o resto da vida em agonia implacável, com sua própria existência sobrecarregada pelos danos à sua alma. Viver dessa maneira não seria diferente de viver no inferno. Tsunade suspirou mais uma vez. Ela não era estranha a viver no inferno. No entanto, era um inferno emocional para ela em vez de físico. Embora ferimentos, mesmo permanentes, fossem bastante comuns no mundo ninja, ela sabia que a dor que Hiruzen experimentaria seria maior do que a de qualquer outra pessoa. Percebendo isso, a expressão de todos tornou-se solene. Ela continuou. Além disso, devido ao dano à sua alma, sua energia espiritual enfraqueceu drasticamente, resultando em uma queda significativa em suas reservas de chakra. Seu controle de chakra também diminuirá drasticamente. Se ele quiser lutar, ele terá que reaprender a manipular seu chakra com uma alma danificada. Ele terá mais facilidade do que Orochimaru em fazer isso, mas ainda o restringirá muito. A sala ficou em silêncio enquanto todos entendiam o que Hiruzen teria que suportar. Jiraiya e Tsunade não suportavam ver seu antigo sensei sofrer tanto. Da mesma forma, o capitão da Anbu e Izamu não queriam ver o terceiro Hokage, que carregou Konoha por tanto tempo, passar por algo assim em seus últimos anos. Izamu não pôde deixar de pensar. Não seria melhor morrer do que viver assim? No entanto, esta não é uma decisão que podemos tomar. Não, nem mesmo seus alunos ou conselho podem decidir isso. Só o Lorde Terceiro pode. No entanto, não há como ele escolher morrer em vez de ajudar a vila com seus dias restantes. O capitão da Anbu teve pensamentos semelhantes. Finalmente Jiraiya suspirou e murmurou. O sensei deveria saber disso. No entanto, ele fez.
Ele deve ter querido impedir Orochimaru de fazer algo parecido. Ou talvez até mesmo planejasse usar o selo do ceifador da morte novamente se Orochimaru atacasse o aldeão com mais invocações do Edo Tensei. Tsunade concordou. Ela tinha os mesmos pensamentos. Sem hesitação na voz, Jiraiya disse, Kyuro. No entanto, Tsunade respondeu, não é tão fácil assim. Não trato almas há quase 2 décadas. E nunca curei uma alma tão danificada. Se eu cometer um único erro, posso danificar ainda mais a alma dele, matando-o. Ela olhou para o capitão da Anbu e ordenou. Vá ao departamento de tortura e interrogatório e peça para eles prenderem todos os prisioneiros que receberam sentença de morte por cometerem crimes hediondos. O capitão Anbu imediatamente se afastou. Shizune perguntou, Lady Tsunade, você quer dizer? Tsunade assentiu e respondeu, sim, vou danificar as almas deles na mesma extensão que a do sensei e tentar curá-los. Ela olhou para Jiraiya e disse, isso vai levar algum tempo. Por enquanto vou me concentrar em curar o sensei. A posição do quinto Hokage pode esperar. Jiraiya respondeu, isso não deve ser um problema. Podemos confiar em Shikaku. Ele é ainda mais capaz do que seu pai era. Tsunade suspirou, esses preguiçosos Naras. Eu te digo, nós deveríamos torná-los Hokage. A vila será muito mais eficiente. Jiraiya riu se ao menos eles aceitassem. Tsunade disse, vou curar Kakashi e o garoto Uchiha primeiro, já que curar o sensei vai demorar um pouco. Esamu perguntou imediatamente, é seguro mantê-lo assim? Tsunade assentiu, sim. Para uma alma se recuperar é necessário um corpo saudável. Como o sensei foi curado imediatamente, seu corpo está nutrindo sua alma, independentemente de quão insignificante isso seja. Então ele não corre perigo algum por enquanto. Esamu suspirou aliviado. Embora Fujin e todos os outros ninjas médicos de Konoha, incluindo Esamu, tivessem chegado à mesma conclusão, ouvir isso de Tsunade foi um enorme alívio. Capítulo 820. Arg. Na calada da noite, um grito de gelar o sangue escapou de uma sala trancada. Lá fora, 2 ninjas de Konoha se entreolharam, com horror visível em seus rostos. Nenhum dos dois ousou dizer uma palavra, mas ambos tiveram o mesmo pensamento, estávamos errados. Ibiki-sama é um santo comparado a esses monstros. À frente deles estavam 7 ninjas de nível Genin. Todos estavam algemados e tinham vários selos de supressão de chakra inscritos neles. No entanto, nenhum deles se importava com isso. Em vez disso, estavam congelados de terror, com os rostos pálidos como se a vida tivesse sido drenada deles. De repente, os gritos cessaram e a noite voltou a ficar silenciosa. 1 minuto depois, a porta se abriu novamente com um rangido e uma figura surgiu no corredor mal iluminado, emoldurada pela luz bruxuleante da tocha. Mesmo na penumbra, suas feições impecáveis e cabelos dourados irradiavam uma beleza etérea. Seus olhos penetrantes ardiam com uma intensidade fria que cortava a escuridão como uma lâmina, inspirando medo e reverência. No entanto, para 7 pessoas que esperavam sua vez, ela não era uma mulher de beleza lendária. Eles não viam a famosa curandeira ou o reverenciado Sannin. Aos olhos deles, ela era morte encarnada. Tsunade murmurou, quem é o próximo? Sem perder tempo, um dos guardas disse, esta aqui, Lady Tsunade. Quando Tsunade se aproximou dele, o homem imediatamente caiu de joelhos, bateu a cabeça no chão e implorou, por favor, me perdoe. Eu entendo que não deveria ter atacado aqueles aldeões. Por favor, me dê outra chance. Prometo que nunca mais farei nenhum desses atos. Dedicarei o resto da minha vida a servir as pessoas. Um sorriso surgiu nos lábios de Tsunade ao se aproximar do homem. Curvando-se, ela disse, que bom que você finalmente esteja sentindo algum remorso. Quanto ao arrependimento, não se preocupe. Em breve você compensará seus pecados contribuindo para uma causa nobre. Por um instante, o homem sentiu alívio. No entanto, esse alívio desapareceu imediatamente e foi substituído por pavor quando Tsunade o arrastou para dentro do quarto e fechou a porta. Os 6 prisioneiros restantes ficaram igualmente aterrorizados ao ouvir os apelos e gritos assustados do homem. Dito isso, foi quando o grito do homem mudou repentinamente de um grito de horror para um grito de gelar o sangue que o verdadeiro horror se instalou. No instante, todos se arrependeram dos atos que cometeram e que os trouxeram até ali. Eles não eram os únicos assustados. Embora o departamento de tortura e interrogatório não ficasse no meio de uma área residencial, também não ficava longe. Ao longo dos anos, várias casas residenciais foram construídas mais perto do prédio. Assim, os gritos de gelar o sangue ecoaram até mesmo em algumas dessas casas, assustando seus moradores. E era possível imaginar o que outros prisioneiros no prédio, que não estavam presos em quartos à prova de som, sentiram naquela noite. Esse era outro propósito que o departamento de tortura e interrogatório atendia indiretamente. A razão pela qual casas residenciais eram permitidas a serem construídas nas proximidades era que as pessoas ocasionalmente podiam ter vislumbres do terror que acontecia ali. Isso resultaria nessas pessoas começando rumores que se tornariam mais aterrorizantes à medida que se espalhassem, desencorajando assim qualquer um de cometer atos que pudessem levá-los até lá. Dentro do quarto, os gritos pararam mais uma vez. Enquanto ela olhava para o homem deitado na cama, uma expressão preocupada apareceu no rosto de Tsunade. Ela murmurou, este é o 3º prisioneiro. Eu quero curar uma alma para ver se consigo curar o sensei, mas... Como você fez isso, sensei? Tsunade soltou um suspiro. Para ter a melhor ideia, ela queria trabalhar com almas que tinham sido mutiladas exatamente como a alma de Hiruzen. Infelizmente, ela não podia mutilar nenhuma alma a esse ponto. Todos os 3 prisioneiros morreram antes que suas almas fossem reduzidas a esse estado. Enquanto Tsunade olhava para o corpo sem vida na sua frente, ela não pôde deixar de se maravilhar com o que Hiruzen havia feito. Ela pensou, pensar que o sensei poderia cortar sua alma tão perfeitamente enquanto ela estava sendo selada pelo Deus da Morte. Ele deve ter tido apenas uma fração de segundo e apenas uma chance de fazer isso direito. E ele também teve que ficar de olho em Orochimaru e seus subordinados.
sem mencionar que era sua própria alma. Enquanto isso, estou falhando em reduzir as almas desses prisioneiros impotentes a essa condição, apesar de ter tempo de sobra e nenhum obstáculo. Tsunade percebeu que a tarefa seria muito mais difícil do que ela imaginou inicialmente. Olhando para o corpo sem vida, ela murmurou, vou precisar de mais cobaias. Durante a noite, gritos de gelar o sangue ecoaram pelo departamento de tortura e interrogatório, enquanto Tsunade trabalhava incansavelmente. Para qualquer um nas proximidades, independentemente de ter cometido um crime ou não, a noite era aterrorizante. O sol nem sequer havia aparecido no céu ainda, quando sons de batidas foram ouvidos em uma parte de Konoha. Pelo segundo dia consecutivo, Shikaku acordou e resmungou em frustração. Eles têm algum problema com sono. O sol nem saiu hoje. Shikaku, que esperava que sua carga de trabalho caísse drasticamente após a assinatura do acordo de paz, experimentou exatamente o oposto, pois foi continuamente acordado mais cedo do que na noite anterior. Após outra rodada de broncas de sua esposa, ele se levantou para ver quem era. Abrindo a porta, seus olhos pousaram em outro esquadrão Anbu. Antes que pudessem dizer qualquer coisa, ele perguntou, isso não podia esperar? Eu não disse para você não perturbar meu sono a menos que algo muito importante acontecesse? Os ninjas da Anbu estavam muito cientes da preguiça de Shikaku. Eles não se incomodaram com suas palavras e seu capitão respondeu, é importante, Shikaku-sama. O conselheiro Fujin retornou à vila e Shikaku interrompeu. Por que ele está aqui tão cedo? Eu não disse a ele para trazer o exército para a Vila às 8 para que pudéssemos fazer um desfile de vitória e levantar o moral? O capitão Anbu respondeu, ele está aqui sozinho, Shikaku-sama. E ele disse que tem algo extremamente importante para lhe relatar. Ele disse que isso poderia causar mais mal à vila do que Orochimaru se não aguíssemos rapidamente. A preguiça de Shikaku desapareceu quando ele ficou sério. Mesmo tendo criado vários problemas para ele, Fujin não ousou ignorar ou minimizar qualquer informação que Fujin considerasse tão importante. Afinal, Fujin tinha um histórico de encontrar coisas suspeitas, fossem os cadáveres dos ninjas de Sunagakure na cidade de Yamakava, que alertaram Konoha sobre uma possível traição de seu aliado, ou perceber algumas das intenções nefastas de Orochimaru quando os dois lutaram na Floresta da Morte. Shikaku disse imediatamente, onde ele está? Mostre o caminho. Os ninjas da Anbu imediatamente levaram Shikaku ao escritório do Hokage. Para sua surpresa, Fujin estava lendo um pergaminho enquanto alguns ninjas da Anbu trouxeram mais pergaminhos para a sala e disseram, isso é tudo que temos sobre esse assunto. Fujin disse, obrigado. Ele olhou para Shikaku e disse com um sorriso, já faz um tempo. Voltando seu olhar para o capitão Anbu, Fujin ordenou, cele a sala quando sair. O capitão da Anbu assentiu e imediatamente seguiu suas ordens, deixando Fujin e Shikaku sozinhos no escritório. Shikaku apertou os olhos ao reconhecer os pergaminhos. Ele murmurou, esses pergaminhos, você encontrou algo relacionado a isso? Mas como? Shikaku ficou um pouco confuso. O assunto que Fujin estava investigando era bem antigo. Ele imediatamente se lembrou. Ele também descobriu o que aconteceu com o terceiro Kazekage. Esse assunto é ainda mais antigo. Ainda assim, isso é estranho. Sem tirar os olhos do pergaminho, Fujin assentiu. Tenho a sensação de que pode estar relacionado a isso, embora seja mais um palpite do que uma prova sólida. No entanto, se meu palpite for verdade, então será bem assustador e temos buracos severos em nossas defesas. Percebendo que Fujin não estava brincando, Shikaku ficou extremamente sério também. Não era a primeira vez que Fujin falava sobre as defesas da vila. No entanto, ele não usou uma linguagem tão forte, mesmo quando tiveram que enfrentar Orochimaru e Sunagakure. Fujin rolou o pergaminho para trás, olhou para Shikaku com uma expressão confusa e disse, de qualquer forma, pensei que você estaria dormindo. Por que ainda está acordado a essa hora? Num instante, a expressão de Shikaku mudou. A descrença transpareceu em seu rosto enquanto olhava para Fujin, o único responsável por perturbar seu sono. Mesmo assim, Fujin fez a pergunta como se não tivesse nada a ver com aquilo. Sua expressão não revelava nada. Não havia nenhum pingo de diversão na voz de Fujin, o que implicava que ele não estava gostando da miséria de Shikaku. Mas isso não mudava o fato de que Fujin fora quem o forçara a acordar. Shikaku perguntou imediatamente, o que você quer dizer? Você não disse a eles que tinha algo extremamente importante para me dizer? Fujin assentiu sim, mas não é muito urgente. Eu sei disso há mais de 2 semanas, algumas horas a mais não teriam feito diferença. Eu só voltei mais cedo para poder me familiarizar com os eventos daquela época. Shikaku parou de ouvir o que Fujin dizia, pois sua mente estava a mil. Ele analisou, algo muito importante, mas não muito urgente? Por que os ninjas da Anbu me acordaram então? De repente, os olhos de Shikaku se arregalaram ao perceber o que havia acontecido. Ele encarou Fujin com um olhar cheio de ressentimento e queixa enquanto xingava, esse pirralho, algo extremamente importante, mas não urgente. Ele deve ter contado a Anbu apenas a parte, extremamente importante. Eles devem ter presumido que era urgente e me acordado. No entanto, como ele não percebeu isso? Num instante, Shikaku entendeu que Fujin havia omitido aquela parte de propósito. Suas palavras eram só para provocá-lo. E sua atuação havia melhorado tanto que Shikaku se deixou enganar por um instante. Antes que ele tivesse a chance de extravasar suas frustrações, Fujin disse, de qualquer forma, é ótimo que você esteja de pé. Estou querendo uma segunda opinião há muito tempo. Venha, sente-se. Isso vai demorar um pouco. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.